Estamos no ar! Esta é a primeira edição do lançamento de Os Carneiros Cast, o começo do fim do mundo. Vou apresentar para vocês os carneiros. Pedro Uriel. Opa, e aí galera, tudo bom? Estamos aqui começando esse nosso podcast com muito orgulho, debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém. É um prazer tê-los conosco e vamos para cima. E Yuri Gabriel. Bom dia, amigos. Estamos estreando os Carneiros Cast, o começo do fim do mundo, hoje com um convidado muito especial e começando com o pé direito, com tudo, hein, pessoal? Contamos aí com a participação de vocês, os comentários, os compartilhamentos, isso é muito importante. E também já vão se inscrevendo no canal e curtindo a nossa página aí para dar aquela força. E também está participando aqui comigo no suporte técnico, o Hugo aqui, Gabriel Borne. Prazer de tê-lo aqui, amigo. E é isso aí, esse que vos fala, Luiz Antônio. Então, somos aí os carneiros e estamos iniciando com o pé direito, como bem disse o Yuri, e sob a proteção de Deus, como bem disse o Pedro, esse podcast com um convidado mais que especial, que é amigo da gente, não vou nem falar por quantas décadas, porque vão pensar que nós é velho, né? E nós é mesmo. E nós é mesmo, e amigo mesmo. Que né? É o Roberto Bertoncini, uma pessoa ativista e agitador cultural, artista plástico, professor de História da Arte do curso de Arquitetura da Instituição Toledo e uma figura, assim, um ser humano da mais alta qualidade. Então, vamos começar, então, o programa com o Bertoncini. Bertoncini, fica à vontade. Carneiríssimos, agora no plural, meu velho amigo Luiz Antônio Carneiro, que era o único, né? Tintim. A nossa saúde. Tintim. Ahá! Eu gosto de uma apresentação do que a gente tem na literatura brasileira, que é a apresentação do Morte e Vida Severina. Ele começa a falar que, olha, eu sou filho de fulano, por causa do fulano, nascido não sei aonde, e ele vê que qualquer informação que ele dê tem um monte de gente igual, que é a mesma coisa minha, tem um monte de professor, tem um monte de artista, tem uma coisa. E a apresentação dele termina assim: passa a ser o Severino, que em vossa presença imigra. E eu falo o seguinte: passa a ser o Bertô, que está falando com vocês. Obrigado. E o meu nome é Luiz Antônio, eu não tenho outro de pia. Começa Santo de Romaria, e aí vai. Aí, sabe. João Cabral de Melo Neto. Isso, grande. Ô, Bertô, a gente conhece faz tempo, e como está sendo a sua experiência, assim, agora, eu acho que até o renovo, né? A questão de dar aula da história da arte, que eu sei que você é um profundo conhecedor, uma pessoa que viajou pela Europa e tudo mais, no curso de arquitetura. Como está sendo essa experiência, querido? Só falar, na realidade, é uma experiência nova, tem razão, mas eu estou há uns 8 anos, eu dei aula na Unesp antes, mas de pedagogia, da arte. História da arte é uma coisa para você tabular. Qual que é o grande barato de você ensinar a história da arte? É fazer as pessoas se comoverem com a história humana, que é realmente uma coisa muito desprezada. A gente acha que o presente é muito importante, com certeza é. Só que você vai pegar a arte, ela vai o tempo inteiro estar pensando. A gente olhando aqui, ó, sem mexer a coisa, você vê desenho da caneta, desenho da garrafa, desenho do celular. Então você vê que a humanidade manipula informação o tempo inteiro. Isso é arte, né? Então, sim, é muito legal você ter... Primeira coisa, a gente tá já rodou muito, já fizemos muita coisa. No decorrer do período eu entrego o Carneiro. Do jeito que ele me entrega, eu entrego ele também. Oh. Mas o mais legal é você ver que a história continua sempre. E ela não está nas nossas mãos, ela está na mão da humanidade. Isso que é legal você dar aula. Eu gosto muito da aula por causa disso. Você está o tempo inteiro, que é um grande prazer com você. Agora estou com o Pedro do lado, que também é outra geração, veio com outro conhecimento. E um vai contando história em cima do outro, e a gente vai construindo o presente e o futuro, né? É isso aí. Vamos agora chamar aqui a entidade para incorporar aqui o Ruiz Galinácio, para que ele possa... O Ruiz, seu ex-presidente, ex-presidente,
por favor, suas perguntas aí, conversa aí, fica à vontade de falar com o Bertô, o que o senhor quiser. Primeiramente, eu já vou dizer, meus queridos, é um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está. E eu queria dizer, companheiro, que eu não sou presidiário, não sou ex-presidiário. E tome cuidado que o Xandão tá de olho nesse podcast aqui. E se ficar me acusando, a degola vai vir, companheiro. Eu queria falar sobre arte, que arte mesmo, companheiro, é o que nós estamos vendo na atualidade. Queria saber da sua opinião, Bertoncini, que você disse o desenho da caneta, do celular. E nós vemos que a arte mudou hoje em dia. Um grande avanço, na minha humilde opinião, porque nós aqui fundamos muitas faculdades, institutos de ensino superior no meu governo. E nós vemos que a mudança que a arte teve nesses últimos momentos. E a arte hoje impacta bem mais a pessoa que está vendo. O que o Bertoncini acha disso? Bom, olha, eu vou dizer uma coisa para você, evidentemente, não vou me referir à entidade, porque eu esqueci o nome. Mas o Pedro, Ruiz. Não, o Pedro está de parabéns que ele apresentou uma obra de arte para a gente. Eu nem sei se ele desceu a boca na entidade ou não, porque ele foi tão bom na argumentação que você fala, não, o cara tem razão, ou ao contrário, não, ele tirou sarro. Essa abertura, você não dá a conclusão ao ouvinte, é maravilhoso. O Pedro está de parabéns. Ele apresentou um personagem que todos nós sabemos quem é, e a conclusão quem tira é quem está escutando. Se você gosta do cara, você fala, nossa, elogiou. E se você acha que o cara tem alguns problemas, você fala, nossa, o Pedro foi inteligente, hein? Desceu a boca brilhantemente. Acho que, não, mas o Pedro, verdade, não é porque estou com vocês, não. O Pedro deu um exemplo do que a arte funciona, a arte, na realidade. A gente tem mania de achar que a arte é quadro. Quando eu dei o exemplo das canetas, das garrafas, a arte é o comentário da vida sobre a gente mesmo, sobre a vida da gente na hora. Claro, há 500 anos atrás, você comentava através de uma linguagem erudita que era o quadro. Hoje em dia, o que o Pedro acabou de fazer aqui no podcast é um exemplo. Ele pega a informação que está no ar, dá o tratamento dele com uma voz sensacional, até que depois eu vou negociar uma gravação com você. Mas depois. E é isso que eu acho que é por isso que a arte é fundamental, que ela é o momento que a gente pensa sobre a nossa vida. Por que você se emociona com nós? Eu vou evitar de dar o exemplo de grandes obras de arte, que seguramente tem. Grandes obras que eu digo, quadros, teatro, música, com certeza tem, sempre. Porque a humanidade não para, né? O tempo inteiro a gente está construindo coisa. Certo, Pedro? Parabéns, acabou. Obrigado. Gostei, viu? Mas Yuri ainda, Gabriel. Não, mas continua aí. ainda Ruiz. seguindo esse raciocínio do nosso personagem, agora tomando um pouco mais de seriedade com isso, eu percebo sim que houve uma mudança digamos, no que é arte. Eu sou de umas décadas, como vocês falaram aqui no começo, longas décadas que vocês têm de amizade, eu sou de umas décadas mais recentes. Eu lembro de ser pequenininho. E a arte, para mim, eu percebo de uma maneira diferente. Por exemplo, quando eu entrei no ensino superior, eu vi que eles consideram hoje em dia, né, pichação, que há alguns anos atrás era um vandalismo, hoje é considerado arte. O campus completamente pichado e as pessoas enxergam isso como arte. Como que a gente enxerga, como que é essa mudança da arte ao longo dos anos? É a mesma coisa a gente citar. Você não era para responder, para o Carneiro responder. Você faz pergunta. Não, faz pergunta para ele também. Eu não, filho. Não, aqui é os Carneiro que pergunta para o Bertoncini. Você que é o convidado. Na realidade, o Pedro está levantando questões muito interessantes. A arte nunca é estática. Nunca, porque a gente não é estático. Eu tenho uma receita de um quadro belo. Claro que eu acredito em arte boa e arte bonita. Não é que eu acho que qualquer quadro é uma porcaria, não. O que muda? A humanidade mudou. Vou dar um exemplo para vocês que eu falei sexta-feira na aula, ontem na aula, que é o seguinte. Há 40 anos atrás, você poderia ter um projeto de casa muito simples. Muito simples. Só que você tinha um quarto de empregada e tinha uma cozinha separada. Qualquer casa que você pensasse, tinha a cozinha separada, com parede, e o quarto de empregado no fundo do tamanho que fosse, e banheiro. Hoje em dia, você quer o quê? A cozinha integrada, porque a gente se junta, que você construiu em casa, com chega certeza. na cozinha e faz aquela festa. E fazer comida. Agora, isso, Pedro, o que mudou em termos de arte? Mudou porque mudou a concepção da sociedade. Não é estática. O grande barato, como falei para vocês, de estudar arte é isso. Você começa a ver. Agora, a arte que você vai pendurar na parede da tua casa é outro departamento.
A arte consumível, por exemplo, disco. Ninguém fala, tal música é melhor. Pode até ser para mim, pode ser para ele. Para arte qual a gente tem que homenagear um grande compositor, hein? Nosso amigo Luiz Antônio Carneiro, você vai cantar uma musiquinha? Vamos fazer Vamos ver, no decorrer do programa aí, vamos ver isso aí. Ô, Yuri Gabriel, por favor, você tem alguma pergunta aí? Põe a faca no pescoço do Bertô aí, filho. Pois não. Ô, Bertô, eu queria fazer uma pergunta que foi uma curiosidade que eu não sabia da data da estreia do nosso podcast hoje com você, e você estava falando sobre uma data específica, essa data sobre o Tchê. E você até perguntou pro meu pai. Se era uma homenagem, eu tinha certeza que era uma homenagem. Ou então, fala. Você Não, faz do Oitão? Não, claro que não, pelo amor de Você Deus. foi do MR8. Não, nunca fui. Por quê? Não, porque eu não vou citar aí direita nem esquerda. O povo do Oitão sempre me achou meio esquisito. Sempre achou que eu tirava sarro demais. Não tinha seriedade, aquele rigor revolucionário. Eu estava no boteco tomando uma, eu estava no samba escutando outras coisas. Nunca fui do Oitão, mas eu enchi o saco do Carneiro porque como hoje é dia 8 de outubro, eu achei que era uma homenagem ao nosso amigo Che Guevara, né? Ô Pedro, falaram com outro movimento revolucionário, porque o 8 de outubro foi quando mataram o Guevara. E aqui no Brasil, o Oitão, famoso. Você lembra de alguém do Oitão? Quem que a gente vai entregar? Vamos entregar todo mundo? Não. Gente, é o seguinte. O Marco Antônio, eu vou falar Doni, por mim. Eu Mauro. vou deixar meu Pix aqui embaixo. Quem não quiser ser citado, manda o Pix, que a gente perdeu o passado. Reescreve a história, né, Bertô? Reescreve a história, vai. Bertô, falando um pouquinho de arquitetura, você é uma pessoa viajada. Uma vez a gente estava conversando sobre as catedrais, que uma viagem sua a Roma e tal. Principalmente eu gosto muito da fase gótica, né, da arquitetura, que é realmente belíssima, os arcos e a contribuição, inclusive, dos sarracenos, que era como chamado os árabes, né, que dominaram a Europa e tal. E do século passado, a arquitetura contemporânea, a arquitetura moderna, né, eu acho que, na minha opinião, tá? Eu estou perguntando porque eu quero que você traga à luz a minha ignorância. Por favor. Só bebendo. Porque, na realidade, é o seguinte, ficou uma coisa, no primeiro momento, tanto quanto funcional, até com aquele Le Corbusier e tal, que tem uma influência muito grande sobre a arquitetura da Lina Bobardi, do Lúcio Costa e tal. E eu vejo coisas assim, por exemplo, esses viga, coluna e ferro, né? Porque antes, até o advento das estruturas de ferro, da viga e da coluna, a própria construção em si era o arcabouço do prédio, né? Então, isso permitiu vãos livres e tal, mas, ao mesmo tempo que, na minha concepção, a arquitetura moderna traz coisas belas, como o prédio do MASP, da Lina Bobardi, por exemplo, dizem que toda a cidade, domingo à tarde, o centro da cidade, são tristes. Mas não existe, agora não, porque está animado, uma cidade mais triste do que Brasília. Não tem árvore, não tem esquina, aquela coisa quadrada, assim, que você... Eu não gostaria, quer dizer, como o movimento da arquitetura contemporânea, sabe, eu acho que preza mais pela funcionalidade do que pela beleza, na minha opinião, mas assim, como consegue produzir uma coisa tão bela como o prédio do MASP e um bando de caixote? Você foi absolutamente brilhante, você resumiu a história da arquitetura. Cada coisa dessas dá uma discussão pesada. Por exemplo, a gótica também, ela é daquela maneira porque ela é estrutural. Os arcos e as janelas ogivais jogaram o peso de uma construção muito pesada para fora através do... Mas eu não vou ficar dando aula aqui. O que é importante dessa discussão... O que é importante dessa discussão é que o que você chama de arquitetura moderna ou funcional, ela tira todo e qualquer adereço, quinquilharia,
coluna, garrafinha, frontispício, qualquer detalhe decorativo, porque eles queriam a casa como a máquina de morar. Essa é a ideia da concepção dos anos 20, ligadas a uma ideologia que, eu não vou citar um país que aconteceu, mas era ligada, como que chama aquilo mesmo? Era uma ideia, um amigo meu define como a ideologia romântica do século XIX, que é o marxismo. Mas de uma maneira ou de outra, você... tem realmente esse pendão marxista mesmo. Porque você não precisava da falsidade burguesa de colocar uma coisa imitando Grécia, imitando os italianos. Você tinha que ser a coisa mais direta possível. Bom, isso, como você fala, o MASP é uma obra de arte, Vila Savoy é uma obra de arte. Você pega algumas igrejas, você pega a Catedral de Brasília. Não é o que eu mais gosto de Brasília, eu gosto da igreja de Dom Bosco, que passa uma fé muito grande, baseada inclusive na arquitetura gótica. O que vai acontecer? Você começa a ter péssimos imitadores, que pegam a ideia, não pode ter decoração nenhuma. Aí faz o caixotão. Aí o outro que vai copiar, vou falar uma maldade aqui, gente, não é direcionado a absolutamente ninguém. As casas, os condomínios começam a ficar uma parecidíssima com a outra, com aquelas portas de 5 metros de altura, o caixotinho, fechada, mas ela não tem cerca, não tem portão, não tem nada. Só que você não vê ninguém, porque ninguém fica nas varandas. A casa está virada para trás. Então faltou verdade no projeto. Ao passo que você pega os grandes projetos, o MASP, a parte de baixo seria uma praça. Hoje em dia, você sabe o que virou? O quê? Lar dos Nóia. Acamparam lá embaixo. Realmente, é. E é uma coisa linda a questão do vão livre. Sim, é maravilhoso. Ali na Bobagem, assim, e na minha concepção das obras da arquitetura contemporânea e moderna do Brasil atualmente, desde sempre, é o clássico, sabe? A Catedral de Brasília eu gosto devido aos vitrais, e a Pampulha também. Sim, eu acho interessante. Não, você tem coisa. Quando eu estava falando. Mas os prédios, a questão de residência, fica uma coisa muito funcional e muito. Aquilo que você falou, meio caixote mesmo. Não, é só caixote, caixotinho. Berton, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o impacto? Antes, talvez... só um minutinho, Pedro. Eu gostaria de agradecer estar aqui nos nossos estúdios. Os nossos amigos, o Walter Souza, a sua esposa Meire, a Vanessa Pessoa, muito obrigado. O seu Arildo Cheslak, o pai, a matriarca do clã Cheslak, a dona Mary, o Gelson Machado, o meu amigo Di Ferré, a Aninha, o Michael, o Marcos Galindo, e agradecer, agradecimento especial aqui o nosso engenheiro de TI, o Hugo, que está aqui. Muito obrigado, Hugo, pela sua presença, pelo seu suporte, e é sempre um prazer. Então, e o Pedro, desculpa, porque a gente... O Bertô, pega leve aí, vamos botar mais uma aí. Vai lá. Então, a pergunta que eu tenho, que talvez quem esteja assistindo está vendo um debate igual eu tô, às vezes eu fico meio perdido. Nossa, quanta intelectualidade. Uma pessoa com, digamos, menos conhecimento da importância da arquitetura, e vocês falaram sobre caixote, as construções, a época gótica, e para a pessoa que está em casa agora, qual a importância da arquitetura? Qual a importância de se entender, como você mesmo disse, as casas estão viradas para trás, os caixotes sem verdade. Qual a importância para você? Como eu vi no programa Pânico essa semana, achei interessante a colocação dele. Para o afegão médio, para o cidadão comum, qual a importância da arquitetura? Você respondeu, Pedro. Na tua pergunta está a resposta. Ele mora numa casa. Uma casa imprudente tem que ser fresca. Não pode ser abafada. Uma casa imprudente, ela tem que ter algum contato com a vizinhança. E alguma segurança, dependendo da listar. Isso tudo é a arquitetura que resolve. Então, como você vai saber que você tem um bom projeto de arquitetura? O conforto é a primeira coisa. Você vai analisar a casa, ela não pode ser abafada nunca, Prudente é uma cidade quente. E tem um detalhe, no inverno ela não pode ser gelada. Não, porque às vezes você faz tudo de ventilação cruzada, chega no inverno,
gela do jeito que ninguém consegue ficar dentro. Tem que fazer. Eu fazia isso no banheiro de uma casa que eu morei, pegava a latinha, metia álcool para poder esquentar e tomar banho. Era uma latinha, você esquentava o banheiro e você entrava. Agora, que é a importância da arte? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um quadro. Só para informar um dado, todo mundo deve saber que tem em vários lugares, o quadro mais caro vendido ultimamente deu 530 milhões de dólares, assim, cash, um milionário árabe. Eu penso aqui em Prudente, que é uma cidade de gente rica, né? Eu não conheço muita gente, mas deve ter gente rica aqui. Que gastaria 530 milhões de dólares num pedaço de madeira pintado. Claro, pelo Leonardo. Mas aí, Pedro, aí a gente tem que ver que é o mercado de arte que é outro mundo. É um mercado ligado à lavagem de dinheiro, basicamente. Você compra um pedaço de papel por R$30 hoje, amanhã você vende por 80, depois o Yuri vende por 300, aí vai para o Carneiro, vende por 800 mil, aí o Pedro chega a ver 5 milhões de dólares quentinho. Interessante, por exemplo, o retrato do Gachet, né, do Van Gogh, foi trocado por uma garrafa de vinho. Uai, ele queria tomar umas carraspanas e deu um quadro em troco de uma garrafa de hoje vale milhões. Ele foi vendido por 84 milhões de dólares. É isso. Bilhões de dólares. Então você vê que... Agora, quem compra, para quê? Vamos pensar uma outra coisa da importância da arte hoje em dia. Você vai no Museu do Louvre, que daqui a pouco o Carneiro vai estar fazendo os carneiros direto de Paris. Espero. E eu como convidado, também pode ser, não tem problema nenhum. Eu vou. Você fala, vamos ver. É cansativo? É. Mas lá você consegue pegar a história do que te interessa. Claro que algum lugar vai te interessar. Que a gente traz história dentro de si. Só que é o seguinte, aí você fala assim, bom, tem uma amiga minha, uma cunhada meio problemática, ela tem que saber que eu fui para Paris. Você compra um imã de geladeira, reproduzindo uma obra de arte. A fortuna que eles ganham vendendo imã de geladeira, a gente não tem noção. Por quê? Porque eles têm direito à exclusividade da reprodução da obra de arte. A imagem é deles. A imagem da Mona Lisa, por exemplo, é do Louvre. Claro, você pode piratear, mas todo mundo vai querer comprar quente. Se você quiser fazer um catálogo usando a Mona Lisa, você vai ter que pagar para o Louvre. Então, é um mercado que a gente não imagina o tanto que é. E é bugiganguinha, é porta-comprimido, é marcador de livro, página não sei do que, quebra-cabeça, pasta, carteira, sapato até tem a foto da Mona Lisa. Yuri! Bertô, falando um pouco dessas artes diferentes, aí, essas artes modernas, por exemplo, eu vi um mictório que foi considerado uma obra artística. Não, o mictório é famoso. Eu queria dar aula para você, porque a gente tem mais história para contar, mas tudo bem. Já que você citou, é um mictório mesmo. Esqueci o nome assim que eu posso falar. É um mijador. É um mijador, é isso mesmo. Ainda bem que você me salvou. É um mijador para homem fazer de pé. Você fala, nossa, mas coisa mais antiquada, a menina faz xixi de pé, então. É outro problema. O que acontece com isso? Na realidade, Yuri, a gente tem que pensar que ano que foi feito isso. Foi feito em 1917. O que estava acontecendo na Europa em 1917? A Primeira Guerra Mundial. Então, como você podia discutir a existência da arte que se pressupõe a bela num lugar que estava matando as pessoas? Morreram 20 milhões de pessoas na Europa. Então, na realidade, é muito crítico. Claro, aí até tem um vídeo, depois eu vou mandar para você. E depois você põe, se quiser, para os ouvintes. Eu acho que os ouvintes deviam pegar o Yuri e contratar o Yuri para fazer assessoria. Mas tudo bem. O que fala esse vídeo? Eu acho, esse cara é o Duchamp, ele pega coisas e põe no museu. Ele põe a fonte e chama o Victório de fonte. Agora, se eu, por exemplo, encontrar uma fonte dessas em casa e tentar vender numa galeria, não vão me dar nada. Por quê? Porque o importante dessa obra foi, em 1917, ela foi exposta em Nova York. Essa é a arte europeia. Você fala, não, mas isso não é arte. Fala assim, e a Europa apresentou alguma arte digna em 1917? Com a Primeira Guerra estourando? Um pouquinho do futurismo italiano, né? Também. Não, o futurismo italiano era pró-Mussolini. Era pró-Mussolini, então. Roberto, mas e aquele
Mas Fico, que também foi considerado arte, tem um grande cocôzão. É uma imagem que eu vi nas redes, que é um cocôzão assim, considerado arte, que foi troço. Essa eu não lembro. Foi Vai depender, arte contemporânea, você tem que pensar aonde ela aparece pela primeira vez. Esse eu não lembro, Yuri, do cocôzão eu não lembro, mas deve que não, mas tem umas bonitas. Vou dar um exemplo aqui. Durante o governo militar, você tinha uma censura em cima de todos os meios de imprensa e de divulgação. E depois a gente até pode fazer um programa específico sobre censura, etc. Mas não vamos discutir censura hoje, tá? Então a gente vai... Não, censura hoje está extremamente na moda. Calma, filho. Mas Calma, só filho. do espectro. Só do lado. Mas censura sempre foi do lado só. Porque se todo mundo se censurar, não tem conversa. Então, quem manda, quieto e pronto, vai. Bom, o que aconteceu? O Tom Zé, um genial compositor, com coisas maravilhosas, lançou um disco chamado Todos os Olhos. E colocou o quê? Ele colocou uma bolinha de gude num orifício muito específico do corpo feminino. Peço desculpa, quem não entender, pensa nos orifícios em uma bolinha. Passou pela censura e é considerado uma das mais revolucionárias capas de disco já feitas. Porque em nenhum momento você consegue identificar. Depois vocês vão para a internet, procure Todos os Olhos Tom Zé. Você vai ver exatamente que figura que é. Só que eles montaram de uma maneira, não disfarçaram. Eles colocaram a bolinha no orifício, todos os olhos. E a gente sabe que, como que era o negócio, quantos olhos eu tenho? 3, né? 4 não. 5! Ai, meu Deus. Então, a oportunidade, claro, se eu pegar um copo, um guardanapo e falar isso é arte, se eu conseguir colocar no museu, sim, é discutível como arte. Não, hoje em dia tem um negócio chamado arte conceitual. A fonte que você lembrou, o mictório que você lembrou, ele abre a porteira para um monte de barbaridade. Inclusive coisas que não tem valor nenhum. Não adianta pegar uma bugiganga e colocar no museu. Eu tenho que colocar. O Duchamp já tinha um trabalho. Aliás, só uma fofoca aqui. Só para a gente coisa. O Duchamp, ele era amante da mulher do embaixador brasileiro em Washington, chamado Maria Martins, que é uma grande artista. Ele não tinha piedade, não, filho. Ele, né? Pregava o rei. Não, ou seja, e ele tem o trabalho dele, ele tem alguns trabalhos muito interessantes. Esse do Victório chama A Fonte. O nome é A Fonte. E colocou no museu. Agora, se você me perguntar, Yuri, ou o Pedro também, que está na mesma discussão, se eu achar um outro, vai ter o mesmo. Não. Tanto que o original se perdeu. O original virou privada. O que ele expôs no Museu de Nova York, o que você acha nos museus é assim, uma facsímile, sabe? É a mesma história da forca do Tiradentes. Primeira vez que vi Ouro Preto, a forca do Tiradentes com luz vermelha. Outra vez que eu voltei, ela estava num canto, reprodução imaginada da forca do Tiradentes. Pegaram uns pedaços de toco, colocaram no museu e falaram que era, e na realidade não era, né? É complicado. Bom, por favor, o ex-presidente, não pode chamar de... O senhor Ruiz Galinácio, o que o senhor está achando aí das considerações do nosso amigo aqui, Roberto Bertoncini? Eu acho que as considerações do nosso querido colega aqui são muito interessantes, mas ele não disse em nenhum momento que elas são possíveis por causa do meu governo. Eu não sei se vocês se lembram, por causa que o meu governo foi o que mais investiu em faculdade de ensino superior. E hoje, se tem um espaço para se falar em arte, é por causa do meu governo. E aqueles que não acreditam nisso são negacionistas, são pessoas que estão contra o desenvolvimento da nossa nação e querem o retrocesso. E, meu querido Bertô, eu queria que você, se possível, ilustrasse para nós qual seria a importância da arte para as crianças. Porque eu bem me recordo quando era criança que eu ia ver sobre arte e era um negócio tratado às coxas. Foi como eu disse recentemente, nunca teve nenhum governo que se preocupasse com a educação nesse país.
E eu gostaria de saber se tem relevância o estudo de arte para as crianças, companheiro. Eu vou chamar assim de Pedro. Ruiz? Não, eu vou chamar ele de Pedro, porque na realidade ele está colocando coisas seríssimas. A importância da educação, ela nunca foi levada muito a sério no Brasil, para pouquíssimas épocas. Como deveria ser. Quando você pensa em criança, a gente estava falando, de repente, debaixo do MASP, virou um ponto de craqueiro. Quando você perde a noção da possibilidade de futuro, o que é educação, na realidade? Vamos resumir educação. Que é uma geração ensinando para a outra como se portar. O resto é conversa. É uma geração que ensina para a outra como você deve se portar. O Carneiro ensinou para vocês que quer ser isso, quer ser aquilo, e aí vai. Né? A escola deveria ter esse papel, tudo. Quando você despreza a criança, você está jogando o futuro fora. É terrível isso. A gente fez até piada, o Pedro continua genial do personagem dele, e ao mesmo tempo é terrivelmente sério. Não é um governo, nós temos um programa de... Por que a gente pode falar de educação? Ajuda eu, Carneiro, pelo amor de Deus. Vamos pegar um gancho nosso. A gente, quando a gente trabalhava em escola de samba, e depois a gente vai contar a história. E nós vamos falar sobre isso, era o próximo assunto. Eu estou falando o seguinte: escola de samba. Por que chamava escola de samba? Porque você aprendia a conviver com o outro, a conviver com o diferente. A escola de samba e Prudente eram territórios abertos, porque você tinha travesti, você tinha prostituta, você tinha gente de família. Todo mundo tem família, tá bom. Não precisa me crucificar por causa disso. Mas você tinha principalmente uma diversidade que todo mundo no dia tinha que estar arrumado e sair para a escola. Tá, aí onde que vem a escola aí? Você tinha as alas infantis, que ajudavam a gente. A gente estava fazendo as alegorias, estava fazendo isso, ou afilhando instrumento, ou cantando, os moleques estavam juntos, as meninas estavam juntos. Então você tinha o tempo inteiro envolvimento, que deveria ser a função da escola. Uma escola normal seria isso. Eu passar o que eu sei para a geração futura. O que aconteceu com a escola de samba aqui em Prudente? Foi destruída. Absolutamente todas foram destruídas. Então você perde o quê? Você perde pertencimento ao bairro. Cada escola era um bairro, tinha envolvimento com a comunidade. Mas foi usado politicamente. Tudo é usado politicamente, não tem a menor dúvida. Quem que se deixa usar, quem que deixa levar, sem ganhar nada, aí já é outro problema. Então, é uma coisa que me dói muito, o fato de, mas era um bando de bêbados. Era também. A gente bebia, mas trabalhava. Né? E bebíamos pantagorelicamente. Não, e outra coisa, qualidade que eu nem ouço repetir a qualidade do que a gente tomava, porque era aquelas pingas de alambique. Hoje em dia tem uma garrafa, era aqueles galão de 5 litros que, pelo amor de Deus, sabe Deus de onde vinha. Mas é isso que é importante da pergunta do Pedro, é a gente ter noção que a gente tem que formar outra geração. De uma maneira ou de outra, da maneira que você acredita. Não estou falando que a escola ou tem que ser militar, ou tem que ser absolutamente liberal. Vai depender. Agora, no público, uma escola de samba, que eu dei o exemplo, que era onde, ninguém aprende nada. Não. Alguém aprendia a costurar, a molecada aprendia a grudar papel com papel, percussão, evolução, dança. Mas ela disciplina, inclusive, das aulas. Disciplina, cara. Ele lembrou uma coisa séria. Ninguém ficava... A gente trabalhava com muita alegria, né? Mas ninguém ficava festando o tempo inteiro. A gente ficava o tempo inteiro interagindo com disciplina. Você tinha uma ala inteira para montar. Quem fosse ajudar, teria que necessariamente saber colar, saber organizar o material, não fazer avacalhado. Então, isso é importantíssimo. Agora, voltando para a escola, para a universidade que eu estou mexendo, você está prometendo um futuro que a gente não sabe se vai ter. Eu ia até perguntar sobre isso, sobre as universidades, qual que é a sua avaliação, como que está sendo? Você começou a falar. É muito amplo, né, Yuri? É extremamente amplo, porque tem universidade de todos os perfis. Você tem desde fábrica de diploma, que é um perigo, você tem universidades seríssimas, são as públicas, que passam também. Qual o maior problema eu já dei aula na Unesp aqui. Qual o maior problema da pública que eu vejo em comparação a de outros lugares?
você não tem retorno na sociedade. Nos Estados Unidos é muito comum uma universidade ser contratada, igual vocês aqui. Vocês estão com um programa super legal, com um formato super legal. Vocês poderiam contratar uma faculdade de comunicação para falar, olha, nosso formato é assim, a gente quer essa linha, tudo. Vocês levantem todo equipamento possível. Tipo uma ideia do Sebrae. Nos Estados Unidos você contrata uma universidade e eles te montam, te resolvem equipamento. Você fala, ó, equipamento tem que ser tal coisa. Ou pior, hein? Pior não, melhor, você pode pedir para desenvolver uma determinada câmera, como os produtos químicos americanos, os filmes, Polaroid, um monte de coisa que a universidade ajudou a resolver, ligada à indústria. A gente tem problema com riqueza. O Brasil tem muito problema com riqueza. Talvez pela... A gente tem complexo de vira-lata? Eu acho. Eu também acho. Eu acho que a gente tem... Mas problema com riqueza no sentido colonial da coisa. Nossa, chegou? Vixe Maria, hein? Tem dó. Salgadinho, hein? Põe aí no meio aí, ó. Aqui é desse jeito mesmo, gente. É na fuleiragem. É isso aí, não tem muito o que falar, não. Agora, universidade, realmente a universidade brasileira tem que ser pensado. Porque se você joga muito na teoria, muito no ensino teórico e nada em prática. Aí arrebenta. Bertô, aproveitando o gancho do meu irmão, que ele falou sobre universidades, eu tenho uma pergunta muito interessante. Porque, como você está inserido no meio educacional, está nas universidades, porque me parece que o sistema de ensino tem um espectro político, um lado, um viés. Muitas coisas, por exemplo, no meu período, onde eu estudei, ali na época do colegial, tinha um ensino religioso, isso por volta de 2005. E depois esse ensino foi descontinuado, tiraram da grade, pelo menos da escola que eu estudei, e aí Fernando Costa nessa época, e eu percebo que é desacreditado algumas coisas que são ensinadas para um espectro, do lado, digamos, mais conservador, e para o outro não. Não querendo polemizar, mas qual é a sua perspectiva sobre isso? Acho que tem que polemizar, que é uma questão muito delicada. A existência do ensino religioso, só que tem uma pergunta. Qual a religião que eu vou ensinar? A tua ou a minha? Esse é o maior problema de você ensinar o ensino religioso. Uma. Qual delas eu vou? Ah, não, a minha é verdade. E a minha não é. Dá problema isso. Então, o que seria o ideal, no meu entender? Seria aulas de filosofia realmente com boa preparação. Filosofia. Eu fiz o doutorado na Itália, né? E eu tive que estudar a história do cristianismo. A história do cristianismo, quando você estuda num movimento histórico, é absolutamente uma outra visão. O primeiro Papa, os concílios, que o Carneiro sabe melhor que eu, nem vou falar muito, porque eu capaz de apanhar aqui mesmo. Os concílios, os santos, as profecias, você tem uma série de desenvolvimentos, mas é possível de ser estudado. Qual é o maior problema, Pedro, que eu vejo do ensino da religião? Você tem uma frase que uma sobrinha minha adora usar, ela é o juíza hoje, certezas são lugares perversos. Se eu tenho uma certeza, eu tenho que acabar com a dúvida massacrando o outro. Isso é o maior problema. Em reflexão de religião. Nós vimos muita barbaridade acontecer de todos os lados. Nós vimos, por exemplo, no Rio... Roberto, mas me desculpe até te interromper. Não, mas tem que falar mesmo. Na questão de certeza, é o seguinte. Eu vejo de uma forma assim, meio complicado o relativismo geral e total que está ocorrendo no mundo hoje. Então, está assim, a verdade é relativa, então isso é relativo, não, aquilo calma, é... Carneiro, calma, Daí não, acaba... calma que você está fazendo silogismo. Não estou falando de relatividade, estou falando de você. Um professor, claro que vai ter sua opinião. Não tem como. Com toda certeza. Não tem como, mesmo que seja alguém formado em filosofia. Mas qual seria a minha ideia? Como eu faço história da arte? Você apresenta o texto formador. Por exemplo, você vai falar da Bíblia, você apresenta a Bíblia. Você vai falar de Sócrates, façam ler. Sócrates não escreveu nada. Platão. Vai falar de Aristóteles, pega texto, pega o vídeo, pega o Epicuro, pega São Tomás de Aquino, pega Santo Agostinho, façam ler o texto, que aí a pessoa vai ter consciência de sua própria... E vai chegar à sua própria conclusão. Que vai ser praticamente a mesma. Aí sim. Agora, viu, a importância doutor? de uma formação completa, mas humanística, passa pela religião, evidente que passa pela religião. Não dá para você ignorar. Não,
Tanto que você basta ver o que aconteceu naquele país, tá? Que aquele teu amigo gosta de. O que aconteceu naquele país? Que proibiram religião, proibiram igreja. Virou o quê? As pessoas faziam cultos caseiros na Rússia. Berton, mas a questão que eu levanto é a da polarização. Parece que tem um lado só pode falar no sistema de ensino e o outro não. Acho que não. Você, não. por isso que eu Não, na perguntei. realidade, Pedro, Eu não, dou Deixa eu aula, só concluir minha aula. pergunta. Por isso que eu perguntei, Sim, você que está sim. inserido no sistema de ensino, qual é a sua perspectiva sobre isso? Porque o que me parece de fora, que eu não faço parte de corpo docente, é que não tem espaço para o debate. Parece que um lado fala mais do que o outro. Não, tem Não, espaço. não, mas espera aí, Os Berto. alunos estão abrindo a cabeça para debater. Se eu chego com uma verdade, Deus não existe. Mas vou eu levar pro lado. gostaria de colocar aqui, até para enriquecer, a questão, por exemplo, eu estudei na Toledo. Certo. Daí vamos falar de economia. Daí o cara começa com Karl Marx e tal, depois, no máximo que ele chega é em John Kennedy Galbraith. Não se fala nada de Adam Smith, de David Não, Ricardo, Não. de Von Ricardo, Mises. desculpa, Carneiro. Ricardo e Adam Smith falam porque são os dois fundadores. Tem que falar. Sabe? Mas assim, passa ao largo. Não, mas Fica agora, não, assim, a tem um espectro, parece que no Brasil, você me desculpa, é o que eu penso, né? Um viés, digamos assim, que só um lado, por exemplo, você vai estudar história, tá? Tem um amigo meu que faz história, ele estava me mostrando, eu falei, absurdo, e faz história em Assis, você está entendendo? Coisas que Não, você quer querendo discutir, vamos direto ao assunto. Você quer discutir a ideologia da universidade, da do universidade. ensino. Então, concordo que tem, porque os professores têm lado, evidentemente. Só que é o seguinte, a universidade, mesmo as públicas, elas têm um espectro de profissionais muito amplo. Se você tem um professor de extrema esquerda, você vai ter um de extrema direita, com certeza. Você não tem essa peneira que deixa todo mundo igual. Você pega da Toledo, que você deu aula, que você fez aula lá. Você tinha professores absolutamente, e eu conheço, absolutamente marxistas, e outros professores extremamente tradicionais. Aí você que faça a sua conclusão, esse é o negócio. Roberto, eu quero parar um instantinho aqui. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, a audiência maravilhosa. Pessoal, vamos compartilhando essa transmissão e vamos curtindo a página para dar uma força para a gente. Eu vou tacar um pouco de fogo no parquinho aqui e trazer esse assunto para o debate. Tacar fogo no parquinho, eu vou ficar no Temos fogo, algumas áreas, por exemplo, artes, geografia, história, que elas são automaticamente associadas à esquerda. Essa questão de polarização aí das ideologias. Tem uma crítica que o professor Olavo de Carvalho fez, né, que eu achei muito pertinente. O pessoal que é mais à direita, eles têm um certo preconceito, dizendo assim, não vamos fazer esse curso porque ele é de esquerdista. Eu levo essa crítica a sério, porque eu vejo muitas pessoas que falam, eu jamais vou fazer geografia, eu não vou fazer arte, eu não vou fazer história, porque só é de esquerdista. Eu acho que essa crítica é bem válida, que todos devem ocupar e devem sim, tem que ter o seu lado, tudo bem, mas por que a esquerda é forte? Porque só a esquerda está ocupando, na minha visão, eu digo assim, o pessoal que pensa mais à esquerda. Não, na realidade, Yuri, eu vou tentar ser o mais aberto possível. Na realidade, essas áreas levam o título de esquerdista porque elas discutem muito. A geografia, a história, a arte, ela tem que abrir a discussão. Abrindo a discussão, você não tem aquilo que eu falei do lugar de ter certezas. Ao passo que, qual que é a grande diferença? Não vou nem entrar no mérito econômico, de esquerda e direita. A esquerda seria uma coisa que tivesse talvez uma preocupação. O Olavo de Carvalho é mais ou menos problemático como referência teórica, né? Ele não. Você tem grandes pensadores. O pessoal dito de esquerda, que na realidade nem é. A esquerda econômica, que seria a ideia de socialismo, nem existe. O que existe é uma perturbação da ordem vigente que o pessoal dito esquerdista procura discutir. E esse é o maior problema que eu vejo. Essa discussão traz a mesma coisa, discutir religião hoje em dia. Vira uma morte. Porque assim, tá bom, vamos pegar o seguinte, o catolicismo e as denominações evangélicas. Todas elas cultuam o mesmo Cristo, mas jamais vão admitir isso. A diferença vai fazer aumentar. Esse é o problema. A direita,
da maneira que está, como você citou, Olavo de Carvalho, trabalha com certezas absolutas, mesmo que sejam políticas, e não consegue relativizar. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo da direita. Não, a gente é contra subsídio a pobre. Tem que morrer de fome. Tá, é uma ideologia, não tem problema nenhum. Aí você começa a ver que isso prejudica, você começa a dar uma graninha. Então, já relativa também. Esse o negócio, cara, na hora que você for de relativizar, todo mundo tem que relativizar, porque senão não sobrevive. Não, a questão até não vejo nem como esquerda e direita. Por exemplo, existem pessoas que realmente precisam do guarda-chuva econômico, social, estatal, né? Mas isso, eu acho que isso deveria ser uma coisa temporária. Sim. Eu lembro, você se lembra bem que você participou, até mudando um pouquinho aqui, e você como professor de arquitetura, você deve conhecer o Hélio Rideu, que eu não perdi o contato com ele, mas, por exemplo, as praças de Presidente Prudente. Temos uma praça aqui logo aqui abaixo, no Jardim Aviação, a Praça do Jardim Bom Giovanni, a Praça do Jardim das Rosas, que são obras de arte que eu vejo da arquitetura. Sim. Então, espaço de convivência, no mínimo espaço de convivência da cidade. Sabe, eram praças que tinham um projeto arquitetônico, tinha uma beleza, uma harmonia estética, e também servia, como servem até hoje, para o convívio, para as pessoas irem à praça, né? Ou como diria o Castro Alves, a praça do povo. Como o céu, né? do Condor. E como o céu do Condor. Né? Hoje do avião. Então, mas eu vejo assim, de uma certa forma... Vamos pegar o gancho que você falou. Não, vamos pensar o seguinte. Concordo com a ideia da praça bonita, etc. Qual é a discussão que está tendo? Craqueiro tem direito de ficar fumando na praça? Aí que está. Nós estamos com uma sociedade comprometida na sua essência. Por que está comprometida? Aí sim vem aquela velha discussão. Como você vai resolver isso? Aí aparece a ideia de esquerda ou de direita, que no meu ver é bem capenga, inclusive, né? Uhum. Então, vamos voltar para Prudente. Tem uma história interessante, Yuri, que Sim. eu acabei me envolvendo com escola de samba, que você falou aqui, e com samba, por influência de duas pessoas maravilhosas. Uma não está mais entre nós, que é o Ailton Rosa. Sensacional, genial. Também artista plástico. Ele era a consciência pública da cidade. Pensa um cara que sabia o que era a cidade. Era um totem de Prudente. Pensa um cara que sabia. Uma personalidade totem. E o Roberto Bertoncini. Pobre de mim, não faz Um belo dia, no Tio Patinhas, em dezembro de 87. Presta atenção, que a gente tinha lugares. Acabou o comércio fechando ali, 9h30, o Ailton já estava com os bolsos cheios, fechou a loja dele, que era a banca, né? Era a banca, Isso. Um grande artesão. E o grande artesão e artista plástico também. Mas na função, né? Mas a função dele, o ganha-pão, era o artesanato, né? E a gente foi tomar cerveja. E engraçado que naquele tempo eu não estava bebendo, eu fiquei acho que você ficou um tempão, filho. uns 15 anos sem beber. Só que eu tomava Guaraná Antártica. Foi a última vez que eu tomei Guaraná Antártica na vida. Passou um parente, viu os caras tomando cerveja, e eu com o copo de Guaraná, foi direto para minha casa, falar, o Carneiro voltou a beber! Daí minha mãe, aí eu fiquei muito puto. E eles me apresentaram um projeto, Origens e Ilusão de uma Raça, que era o enredo do Ailton Rosas e do Bertoncini, que era o nosso figurinista e artista. E eram negros de Angola e Moçambique, sudaneses. Eu me apaixonei. Da Guiné, no porão de navios traziam os seus dedos, sua giga e sua fé. Oxalá virou Jesus. Nossa, esse samba bonito. Quem fez trem? O Carneiro. Carneirão, o Luiz Antônio. Então, daí um dos melhores, os sambas mais bonitos que eu conheço. Foi de uma precisão cirúrgica
E daí, e foi 100 anos de liberdade, mas nem tanto. Esse é eu lembro da inteirinho. nação, Eu vou cantar branco. aqui nesse programa. Eu nunca canto, sou super desafinado, mas é um samba. Desculpa você, como autor, ter gravado. Eu vou gravar esse samba aí inteiro. Então foi o seguinte: eu me apaixonei pelo projeto 100 anos de libertação. Quando eu vi o projeto e as coisas que o Ailton e o Bertô estavam fazendo, eu falei: não, eu vou compor um samba. Eu vou entrar nessa, como eu fiz esse samba, 100 anos de liberdade, mas nem tanto. Eu vou até cantar ele aqui, vou lembrar. Mas uma coisa que as pessoas não sabem. Quando eu vi o desfile da Vila Isabel, nós tínhamos um elefante. A Vila Isabel também tinha. Mas o elefante já tinha sido usado em vários outros carnavais. A gente, o elefante, porque não tinha grana para fazer vários carros. e as fantasias, as alegorias, os adereços, guardadas as devidas proporções, tava, e com Valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares. Esse aí, Vila Isabel, ganhou o Carnaval de 88 no Rio de Janeiro, com um tema parecido conosco, e guardadas as devidas proporções, as alegorias, os adereços que o senhor fez. Nada de brilho, tá? Nada de brilho. Tinha muito a ver com eles. As baianas estavam de jornal, papel jornal. Nós tínhamos uma ala. Acho que vou falar isso, sempre para a gente voltar à direita e à esquerda, que sempre a discussão é muito divertida. Tinha uma ala, a última ala, lembro de Salsão, eram as prostituintes. Eram meninas fantasiadas de puta de verde e amarelo. Desculpa o termo. As prostituintes. As prostituintes. E uma coisa. E o último carro era o Congresso Nacional e o Celso com uma tanga verde e amarelo sendo açoitado, lá como se fosse. O Pelourinho, você fala do Pelourinho? O Pelourinho, eu falo disso. Tronco virou cruz, Pelourinho. Então, uma coisa interessante. O pessoal acha que o primeiro nu frontal do Carnaval, foi no Rio de Janeiro, na Sesc Gran Rio, de 89. Não foi. O primeiro nu frontal, o primeiro nu do Carnaval de Presidente Prudente foi uma ideia. Você não me chamou para ajudar a pintar a moça, né? Mas tinha fila, hein, filho? Tinha fila. Aí foi ideia do Bertô. Ele conta uma belíssima e completamente louca mulher. Ela topou. E ela topou. Porque, na realidade, era o seguinte: quando a gente fala de arte, quando você consegue descobrir a lógica das coisas, igual depois o Carneiro canta o samba enredo, porque eu cantando deve ser assim, tem como apagar? Ou já está ao vivo? Está ao vivo! Yuri, vamos negociar, Yuri, pelo amor de Deus. Manda um pix. O capitalismo aqui. A mulher, ela entrava. O primeiro carro alegórico era um navio negreiro. E ela estava de figura de popa, ela estava abrindo o desfile, absolutamente nua, com as pinturas corporais africanas. E o último carro era o Congresso Nacional, com as prostituintes na frente, o Celso de tanga amarrado sendo chicoteado. O Pelourinho existia ainda. Tanto que o refrão do Samba do Carneiro era 100 anos de liberdade, mas nem tanto. Esse é o enredo da Nação Azul e Branco. Eu vou lembrar aqui agora. Vamos lá, cantar o samba aí. Bantus, fala Bantu e os sudaneses, que é as duas grandes nações africanas que vieram para o Brasil. Vamos cantar? Tá, vamos cantar. Bantus de Angola e Moçambique, sudaneses do Golfo da Guiné ou da Guiné, em porões de navios eles traziam os seus deuses, sua ginga, sua fé. Oxalá virou Jesus, Oxalá virou Jesus, no terreiro da senzala, Pelourinho virou cruz, o tronco virou cruz, de um rei negro ou batalha, era um deus negro, era um rei Nagô. Ajaí, Axé Babá, o Baquetão, mas era um deus negro, era um rei Nagô. Sensacional. Ajaí, Axé Babá, o Baquetão, e hoje em dia, os escravos da situação, baixa renda, sem saúde, sem escola, sem habitação, sem anos de liberdade, mas nem tanto
Esse é o enredo da nação azul e branco. Genial. Aue, aue, e Jexá, ô balafon, jovem. Não, é genial. E outra coisa, absolutamente atual. Tem nada fora de lugar das coisas que foram discutidas. Né? Nada. E eu saí dançando. Eu abri, Você saiu de Exu. pedindo licença, abrindo os caminhos. Mas era. E a maluca saiu de pombinha. Nossa. Não. Mas você disse uma coisa. É interessante. Vamos voltar, só para do espaço. Provocar os moleques. Uma vez a gente colocou, era seu lixo é meu luxo. Outro grande samba-enredo também da Zona Leste. Mas de saber foi o Carneiro. Era... Bom, como terminou o desfile? Com Sem Terra. Zé Rainha de Olinda fechou o desfile. Aí você fala, não, mas como assim? Eles toparam que eles tinham que mostrar a cara, saiu até no New York Times, sem crédito de ninguém. Mas os dois bonitos saíram. Aí você descobre que quem pagou a vida deles aqui foi um cara, digamos, de extrema direita, foi o Paulo Lima. Paulinho que pagou a vida deles para cá. E pode processar, inclusive, que eu lembro de todas as coisas. Ou pode cortar. Na realidade, interessava para todo mundo o movimento. Não era uma coisa, não, os caras sem terra são isso, são aquilo. São. Só que interessava para todo mundo. Para a gente interessava fechar um desfile com o Diolinda e Zé Rainha, que na época já estavam separados, inclusive, né? Mas eles fizeram o gênero da fantasia. Então, dessa volta a importância do carnaval. Interessava para o Paulo Lima, que tinha sua base política na região. Interessava os fazendeiros que faziam acordo com eles. Então, a misturança brasileira tem essa coisa cruel. De repente, você desce a boca e, de repente, você tem que dar uma maneirada, porque acaba sendo Mas eu acho que isso é o nosso maior defeito e a nossa maior qualidade. Porque eu vejo, por exemplo, o antropólogo Gilberto Freire. Hoje em dia ele é demonizado, sabe assim? Por um pessoal que quer importar um modelo de multirracia, sabe? Que não é nosso. Ele fala do cordialismo. Né? Não, porque é o seguinte, ó. Eu sou preto, tenho sangue de judeu, de mameluco, de índio, de bantu. Sabe? A minha sobrinha tem um olho azul e é loira. Então, no Brasil, é uma mistura, uma miscigenação. Quer dizer, as senhoras de engenho levavam os negão da senzala para o seu leito, os senhores levavam as negrinhas. Eu posso falar que eu sou negão, desse jeito, é desse jeito mesmo. E é desse jeito, é assim mesmo, que é assim mesmo, que é desse jeito mesmo, sabe? Então, existiu sempre uma, assim, é claro que tem a questão econômica, que quando terminou-se com a abolição da escravidão e tal, a mão de obra negra foi substituída até pelos italianos que fugiam da fome na Europa, né? Mas, assim, sempre houve na sociedade brasileira um amalgamento, uma miscigenação, não só racial, e tudo, sincretismo, seja na religião. Só que agora isso está sendo valorizado. Até um tempo atrás isso era negado. Era absolutamente negado. Você pega hoje em dia, por lei, é um decreto na realidade, necessariamente você tem que falar de cultura africana, cultura oriental, um monte de coisa. Porque você tem que falar necessariamente. Ô, Júnior, Condomar. Ô, Rubão, tem chopp lá embaixo, filho. Eu agradeço a presença do escritor Rubens Tiraço Júnior, do meu... Vem cá, Júnior. E também do meu amigo aqui, passa a câmera aqui, ó. Nossa o responsável senhora, aqui. Tá vendo? É eu mesmo, filho. Os caminhos de rato aqui, ó. Abaixar um pouquinho. Abaixa um pouco aqui, ó. Esse aqui é o responsável pelo do Negão. Agora sim. Meu amigo, meu primo, Júnior Condomar, aqui, cabeleireiro, excelente profissional. É isso aí, Júnior. Obrigado pela sua presença. Obrigado aí, Rubão. Eu que agradeço.
Falou isso aí. Vamos continuando. Vamos tá, continuar, compadre? senhor. Vamos. Bertô, tem uma pergunta. Diga. Vocês cantaram um grande samba enredo aqui. Esse é o lar onde eu fui criado, eu e meu irmão Yuri. Apesar de que, com todo respeito a vocês, eu não tenho muita inclinação pro lado do samba, mas eu respeito a importância que o samba tem para nossa nação. E eu vejo que nos dias atuais, parece que está se perdendo isso. Essas novas gerações que estão vindo, por exemplo, o sertanejo, o raiz que se diziam, né, com aquela modão de viola, falando da vida do campo, está sendo substituído pelo sertanejo universitário, que fala sobre bebedeiras, né, curtição. Isso aí vai. O famoso corno music, né? E o samba Corno Music. sendo substituído. Ô, Pedrão! Corno Music. E o samba sendo substituído pelo pagode, né, universitário. Nada contra, é o que eu tô falando aqui. Eu tenho meus gostos, gosto é uma questão individual, mas o que está acontecendo na sua perspectiva com a perda desses valores, que eu enxergo o samba e o sertanejo como Gosto é arte? individual, mas tem uma coisa chamada indústria cultural que fode, que rebenta com a possibilidade de escolha. Por exemplo, você cresceu com samba. Um monte de gente cresceu com samba aqui. À medida que você não tem mais você não tem mais a escola de samba, você já não torce mais pela escola do seu bairro, você perde a ligação. Então fica. Você vê o que acontece no Rio de Janeiro, é uma coisa que começa a ficar igual quadro no museu, começa a ficar distante. A arte é muito perigosa. Não que ela te leve. O que eu acho que muito problemático agora é que parece que a arte te leva necessariamente à esquerda. Não. A arte te leva à consciência. E essa consciência, igual você pega os impressionistas, eu não gosto da aula, mas vou dar. Você pega os impressionistas, você tinha comunista, a Comuna de Paris, você tinha dois de extrema direita, banqueiros conservadores, que fizeram uma pintura super revolucionária. O perigo é a consciência crítica. Esse é o perigo para qualquer governo. O resto é bobagem. Se você tiver uma consciência crítica, pode ser o governo que for, você vai peitar. Você vai articular seus direitos, você vai articular que tem coisas que não se pode fazer, que tem lei. Agora, se você é um bando de gado domesticado, o gado não envolve lado político, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo de gente domesticada, que não. Por exemplo, você lembra do samba. Pode ser que você não goste, pode ser que você não escute mais, mas você sabe o que é uma música do teu lado. Sim. Uma música que teu pai fez. Você vê a qualidade disso. Então você tem o quê? Você tem juízo crítico. Você pode gostar de sertanejo, você pode gostar de... Não é mas você que gosta. Não é o que escuta no rádio ou na televisão. Que é o grande problema da arte é esse. Então, a minha pergunta é que está se perdendo isso. Tá. E tem, na sua Mas perspectiva, isso- um jeito de se recuperar, porque eu vejo que essas novas gerações parece que não têm mais o interesse. Eles parece que tudo ele se reconstrói, né? O samba passou para o sertanejo, falando nas gerações mais novas. Eu não gosto muito de teoria de conspiração, mas tem algumas coisas que realmente eu acredito. É um projeto. Isso. Quanto mais idiota for a sociedade, mais fácil para ser manipulado. Isso é um projeto. Qualquer lado tem interesse nisso. Aí, voltando à direita e esquerda, porque você quer gente dócil. Ninguém quer ser questionado o tempo inteiro. O governo começar um projeto educacional. É possível, tem. Você pega... os exemplos que a gente sempre tem. Coreia, em 20 anos, deu um pulo gigantesco. Fez o quê? Escola o dia inteiro. Então, mas o que adianta escola o dia inteiro se a gente tiver professores péssimos? Escola o dia inteiro com treinamento de professor. Supervisão. É estatal, mas não tem como escapar a educação. Porque senão você vai dar educação só para quem tem dinheiro. Que é a mesma coisa da saúde. Não, sou favorável à livre iniciativa. Tá bom, e quem não tem dinheiro morre. Né? Então, a questão da educação tem várias possibilidades. Uma delas foi o que o Brizola tentou fazer no Rio, que foi o CIEPS. Projeto do Darcy Ribeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Darcy Ribeiro, ele tinha brigado com o PCzão, ele era do PCzão, ou do PC, um desses partidos mais radicais, e acabou brigando. Ele foi montar a Universidade de Brasília. Cadê o Carneiro, que adora falar de arquitetura? Alguém conhece Brasília? Não. A Universidade de Brasília? A Universidade de Brasília é uma minhoca de 1 quilômetro. É um prédio só, com corredor central, sala nos 2 andares. É uma área de lazer imensa. Você fala, porra, mas isso é uma bobagem. Não.
Isso é fundamental para a educação, por quê? Você promove encontro. Se vocês repararem, vou dar o exemplo da Unesp que eu trabalhei. Se você reparar a Unesp, como que é a Unesp? É um monte de prédio isolado. Não tem uma área que você possa conviver. Você pega a Praça dos Tamarins, como eu trabalhei lá, eu conheço bem os lugares. A Praça dos Tamarins é aquela praça central que tem os banquinhos de concreto. Tá eu, você, Pedro, o Hugo, o Rubens. Já não tem espaço para sentar. A mesinha é de concreto com 4 banquinhos. O quinto elemento não vai poder sentar com conforto. Nem nós 4, porque aqueles banquinhos são horrorosos, né? Então perceba que é um projeto. O Darcy Ribeiro, ele fez. Aí é o seguinte: como a educação ser significativa? Você, numa universidade dessa, ela era aberta. Digamos que faça administração. Aí você conhece o Rubens, que mexe com letras. Aí você fala, não, eu quero estudar francês. Quero ver como é que foi a Constituição Francesa, sei lá. Você começa a assistir aula de várias matérias. Ou seja, você começa a ter consciência crítica e produção. Porque se o estudo te direciona para uma área de teu interesse, ninguém te segura. Por que a universidade está um horror? Porque ela faz um currículo amarrado, francês da década de 40, com matéria que... Quando vocês falam... tem essa discussão ideológica. Mas estuda Marx. Estuda Marx. Agora eu vou apanhar. Porque é uma ideologia romântica do século XIX. Né? Então, quando você pega o que está acontecendo agora e coloca numa grade, todo mundo adora. Porque é a maneira de discutir. Claro que você tem que discutir. Mas aí o professor quer muito. Linkando ainda o que você estava conversando sobre arquitetura, que as casas hoje são caixotes, são fechadas, né, digamos assim, com as frentes para trás, digamos, ao que me parece, é uma preocupação mais com a estética, né, com a aparência que as pessoas vão ver por fora do que o por dentro, né? E eu vejo na sociedade esse mesmo problema. Parece que tem-se um problema com a estética, né, com você se mostrar aquilo que você aparenta ser e não com ser necessariamente, né? Sim, a cara da arquitetura moderna é essa. Como você pega uma fachada que ninguém usa a varanda virou garagem, aparentemente não tem portão, que seria o discurso, não precisamos de portão porque a sociedade é livre. Olha lá, subúrbio americano. Não, aqui não rouba, aqui é isolado, o condomínio é fechado, então não tem ladrão, não precisa ter muro, não precisa ter grade. É esse o discurso. Para mostrar que eles são diferentes. Na realidade, só que ninguém fica na varanda, nada é acordado, nada é aberto, eles ficam no fundo. Sim. Trancado, do mesmo jeito. E de igual modo eu vejo esse mesmo problema na educação, porque as coisas que têm, digamos, profundidade, que tem história, que tem conteúdo, como esse samba enredo mesmo que vocês cantaram aqui, falou da história, como vocês falaram das grandes nações negras quando trazidas para cá no período da escravidão, depois fala que o branco e o preto hoje estão juntos, né? Estão livres, mas nem tanto. Nós percebemos que tinha um conteúdo, tinha uma mensagem por detrás, e hoje em dia o que eu vejo é um vazio. Quando eu olho para a música, o que eu vejo é um vazio. Porque não sei se é por causa da indústria fonográfica que quer vender, e quando eu olho para cá, de modo geral, o que eu enxergo é isso. Eu vejo assim, Pedro, também da seguinte forma, sem cair no saudosismo, eu falo assim, no meu tempo, que a gente... Pelo amor de Deus. Nós que somos homens sexagenários, né? Fala, no meu tempo, é tranquilo. Mas, por exemplo, a música, vou pegar, por exemplo, a música. Tá? Década a década, a gente nota, assim, eu acho que isso é reflexo da sociedade atual. Por exemplo, qualquer música, qualquer estilo, o hedonismo virou o mote da coisa, das letras em si. Isso independente do estilo. Mas você tem musical. hedonistas maravilhosos e tem outras peças. Não, mas tem, por exemplo, voltando, né? E falar em poesia. A música Ex-Amor, do Martinho da Vila. Olha que coisa mais poética, mais linda do cara falar de uma punheta. As pessoas, às vezes, não... Não, eu vou falar a realidade. As pessoas, às vezes, não percebem. Você vai olhar. Ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri
Ao ter que me afastar de ti, não chorei, não chorei. Muitas vezes até sofri, mas no fundo só eu sei. Daí o cara tá com saudade. Daí tem uma hora assim. Quando a saudade bate forte, é inclemente, eu me possuo e é na sua intenção. Olha que coisa poética, bonita, Sim, sabe? sim. Ou você Tudo pega faz o tema. a Rosa, né, do Pixinguinha, fala, poxa, e do Alfredo, fala-se como que esse pessoal, a gente às vezes tem até um certo preconceito, que não foi na universidade, nem nada e tal, tem uma cultura. Tu és estrela divinal, estátua majestade do amor, do sublime amor, tão lindo como... É uma poesia. Para você que tem vocabulário, né? E primário bem feito. Porque hoje em dia ninguém faz divinal, os caras... Até sertanejo, você fala em cornitude. Você pega o Chitãozinho Chororó. E nessa loucura, evidências. Tem poesia. De dizer que não te quero. Tá. Hoje o cara fala, eu bebo pra caralho com o chifre arrastando no chão. Eu acho que a coisa está muito hedonista e tanto harmônica quanto os temas está empobrecendo. Então, qual a sua visão disso? Eu acho que é reflexo da sociedade atual. Não, é como todo. Você pega as porcarias dos anos 60, as quinquilharias, os boleirachos dos anos 50. Você sempre tem produções que vão usar a linguagem do passado. Ao mesmo tempo que você tem produções que são extremamente significativas usando qualquer linguagem. Uhum. Agora, se eu soubesse a receita de arte boa, eu estava fazendo. Né? Mas você é um bom artista. Obrigado, Carneiro Penal. Mas não tem a receita da época. Você tem que ser digno e honesto com a sua própria época. Ter os princípios da sua época. Só que isso é difícil, né? Para você manter um trabalho. Você pega, por exemplo, o dinista, como que é? Eu estava lembrando quando você falou. As águas vão rolar. Ou seja, é um momento que você vai encher a cara, vai pegar isso, vai pegar aquilo e pumba. Só que é uma música eterna, não tenha dúvida. Então, e tem as músicas de carnaval e as músicas de duplo sentido. Nossa, antiguíssimas. Quando você for em casa, eu vou te mostrar. O último disco das Frenéticas, que não teve sucesso, é uma. Agora deu branco. É uma música. É a idade. Não, é bem isso mesmo. É uma música dedicada ao Roberto Marinho e fala da cocaína. É uma coisa de louco. Porque tá lá na dedicatória, então não posso ser processado pela família à vontade, que tá o disco, a dedicatória e tudo. As Frenéticas cantando uma música que vale a pena ver. E ela é muito legal. Mas não é tão direta e chula. Mais ou menos. Mais ou menos. É direta, para quem sabe, ou depois que você fala que aparece. Né? É a mesma coisa. Talvez para começar a fechar, tem um lugar no Vaticano chamado Capela Sistina, que todo mundo já viu em filme, evidente, que é uma das grandes obras da arte tradicional, da arte acadêmica. A abóbada de Michelangelo. Que ele conta a criação do mundo. Ele conta sobre a criação do mundo. Então tem Adão e Eva, tem coisa aqui. E durante 500 anos todo mundo olhando. Se eu falar da cena principal, que é a criação do homem, Adão pelado, com a mão assim olhando para Deus. Deus criando. Teve um crítico de arte que olhou aquilo e falou, não, mas calma aí. Depois qualquer coisa, vocês enfiam a imagem no meio, presidente. Por que Deus precisa de tanto anjo e tanto pano? Vocês lembram que Deus tem um monte de pano e anjos do lado? Ele falou, mas para que Deus precisa de tanto pano e tanto anjo? Não tem sentido. Aí ele fez o contorno. Ao contornar os anjos e os panos, se você separa, tem um pano que sai. Era o cérebro. Michelangelo fez o desenho do cérebro. Ou seja, nós somos frutos de um profundo ato de inteligência. De Deus ou não, ele não vai discutir. Só que o órgão que representa a criação é o cérebro.
Vocês podem olhar a imagem. Sim, eu já vi esse contorno. É um cérebro. Então ficou 500 anos sem ninguém perceber uma obra de arte discutindo como nós fomos criados. Como que é o nome da obra? É a criação do mundo. A criação do mundo é o teto da... Criação de Adão Michelangelo. De Michelangelo. É da Capela Sistina. E tem o Deus com o dedo assim, o homem com a mão assim, né? Ô, Yuri. Sim. Ele está procurando ali. Bertô, assim. Puxa a câmera aqui para mim, querido. Eu não estou vendo a luzinha ali, ó. Aí, agora eu vi. Aí, Bertô, nós somos amigos aí há algumas décadas, né? Várias. E tal, várias décadas. Já fizemos. Espero que a gente mantenha por mais outras tantas. Amém, amém. Já fizemos artes com A maiúsculo, né? E artes com A minúsculo, juntos e tal, sabe? O programa estava programado, nós estávamos programados aqui para 1h30. Mas eu acho que o papo com você tinha que ser pelo menos umas 3 horas. Papo com a gente, né? Porque tá agradabilíssimo. Aliás, cadê a sua cerveja aí? Põe cerveja. Pega ali cerveja. Vamos fazer reforma agrária do Carneiro. Depois a gente cata outra. Não, já que, né? Esse meu amigo Bertô, gente, é uma pessoa maravilhosa. Nós, Carneiro, por que a gente se dá bem? Porque nós viemos do mundo, a gente não concorda em tudo, nós temos as nossas divergências, mas nós procuramos aquilo que nos une, que é a arte. Que é o principal, pelo amor de Deus. Divergência todo mundo tem. Agora eu queria... Você que é uma pessoa que há pouco tempo você esteve na Europa. Há quanto tempo? Graças a Deus. Há 1 ano atrás? 2 ano atrás era epidemia, fio. 2 anos. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu queria que você me falasse, assim, a gente tem notícias de pessoas que moram na Europa, diz que principalmente na França e na Grã-Bretanha, em Londres, assim, uma quantidade grande de muçulmanos, né? E tem até um imã, né, que disse que os muçulmanos até 2035 vão dominar a Europa sem dar um tiro, pela reprodução, porque eles podem, pela religião, se tiver condição, terem até 4 esposas, a média de filho dos caras é de 30, 20, 25. Pode ser. Andando por lá, o que você percebeu dessa questão muçulmana? Não, você vê o tempo inteiro, você vê as pessoas rezando, você vê as pessoas daquela rezada tradicional deles, com o tapetinho no meio da rua, você vê vários filhos, você tem, ao mesmo tempo que a Europa é acolhedora, ela está começando a ser extremamente restritiva. Agora, se me perguntar o que significa isso, eu não saberia dizer para onde vai escapar essa restrição. Porque nós somos frutos de europeus que tiveram que sair da Europa, da África, ou do Japão, ou de qualquer lugar, porque não tinha comida. Então nós somos frutos de imigração, forçado ou não. Mas de uma maneira ou de outra, ninguém acordou e falou: eu vou para o Brasil descobrir um novo mundo, um novo tempero. Eu conversei com os meus parentes italianos, eles falaram: não, teu avô saiu daqui, um ano, né? Pela fome, não tinha comida. Então é muito, muito terrível falar: não, tem que matar os caras, tem que expulsar os caras. Na realidade, a Europa vai ter que entender se a sua cultura vai ser mais forte ou não. Porque a gente pega aqui no Brasil várias culturas que sobreviveram e outras que sumiram. Foram diluídas, que também faz parte da história, não é tudo que você pode, não é tudo que é preservável, né? Agora, o muçulmano, eles são muito rígidos com a cultura. Os judeus são muito rígidos com a cultura, eles sobreviveram a Auschwitz, aos pogroms russos, as perseguições de Stalin, tudo os judeus sobreviveram, né? Agora, o que dá para fazer? Sei não, filho. Acho que
nós vamos ter que esperar o futuro resolver, porque a Europa inteira está, o mundo inteiro. Se a gente fala daqui, você vê notícia aí, o povo querendo matar afegão no aeroporto. Estão acampados no aeroporto, tem que matar, tem que jogar fora. Eles receberam asilo brasileiro agora, não é que foi de anos atrás. Pediram asilo e receberam. Você faz o que com esse povo? O caso da venezuelano, 150 mil venezuelanos. Então, você faz o quê? Você foram acolhidos. Não é que eles vieram para o lado. E eles vieram pela fome. Vieram pela fome. Tá? Porque estavam passando fome na Venezuela. Eu tive uma faxineira pela Maria Brasileira, uma menina super educada, tudo. Aí ela falou: eu morava num apartamento maior que o teu, em Caracas, e ela tinha feito administração, ela trabalhava, ela tinha nível universitário. E está aqui fazendo faxina. Faxina. Venezuelana. Não, a coisa é terrível. Você pega. Agora, o que a gente faz? Como vai ter esse choque de cultura, eu nem imagino como vai ser resolvido. Não imagino mesmo. Na Europa, inclusive, porque é o seguinte: o europeu não quer dar mais filho, né? A questão é essa, né? Quer também. ter filho, quer ferver. E eu vejo algumas coisas interessantes, por exemplo, o Barack Obama, democrata, é um cara assim que era considerado de esquerda. É considerado de esquerda. Presidente dos Estados Unidos de esquerda, Carneiro. Não, lá para eles, né? Democrata, progressista e tal, e ele se formou em direito e montou lá uma ONG em Chicago. E ele tem uma tese, um estudo, inclusive eu li umas partes traduzidas, por que o negro era pobre nos Estados, mais pobre que os brancos nos Estados Unidos. E ele viu uma coisa interessante. Tá? 67% da população negra que foi pesquisada vinham de produção independente, de lares desfeitos, por exemplo, criados só pela mãe ou só pelo pai. Então, o motivo em si, e constatou pessoas negras altamente, de alto poder aquisitivo, altamente cultas, né? Não só pelo esporte e pela arte, como é no Brasil, mas sim pelo empreendedorismo, por várias coisas. Inclusive tem um negão lá que tem uma rede enorme de comida lá nos Estados Unidos e tal, e constatou que vinha de lares desfeitos. E uma entrevista do Musk, aí, o cara que é um milionário, ele falou assim: eu não fui para a direita, eu continuo no mesmo lugar, mas a esquerda avançou tanto as pautas, tá, que hoje eu sou considerado de direita. Porque tem algumas coisas assim que, por exemplo, eu vejo, como disse o Pedro aqui sobre o pânico, afegão médio, a gente vê as pessoas, mesmo as de esquerda e tudo mais, com apreço muito grande pela família, sabe? Tradicional e tal e tudo mais, não que, sabe? Eu, por exemplo, eu falo, um dia desse conversando com a pessoa, falou: você é homofóbico. Falei: cara, eu não tenho medo nem de homem, sabe? Então, fobia eu não tenho, tá? Nós tivemos grandes amigos, por exemplo, o Sérgio, que militava na questão. Sim. Sim, eu encontrava ele em qualquer lugar, os meus filhos se lembram disso, pequeno, o Sérgio chegava, abraçava e tal. Daí um dia até chegou um cara, amigo dele, olhou e falou: não mexe com esse negão aí, que ele não é do babado, você não percebe e tal e tudo mais. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema, e eu não vejo esse tipo de problema. Quando você vai se lembrar, uma das pessoas mais queridas pela sociedade prudentina era o Jorginho, sim, do tênis, também, o garçom, também, que era a pessoa amável. Minha mãe trabalhou no tênis, eu conheci de criança, tá? Conversava comigo eu de criança, sabe, falava coisas boas e tal, nunca de outra forma. Então a gente não faz, eu nunca fiz acepção de pessoas, né? E eu acho que hoje em dia não é questão de... Tem coisas que quanto mais você fala, mais aumenta, que nem fermento. Essa questão do discurso de ódio,
de fake news para cá, fake news. Eu sou favor a fake news, cara. Sou favorável. Todo mundo tem direito de opinar sobre tudo, falar o que quiser, mesmo que seja merda. Sabe? Diferente. Mas tem o Opinião direito. é uma coisa. Agora eu não sei. Qual a sua visão Você sobre falou isso? um monte de coisa. Eu sou mais cartesiano. Eu separaria por tópicos. Uma coisa que você falou dessa pesquisa do Barack Obama, dos lares desfeitos, eu considero uma falácia sem tamanho. Não acho que casamento garante nada. Você pega a estrutura social de Prudente, com casamentos falidos há muito tempo, que deixa as crianças absolutamente malucas, porque vem o casal se matando dentro de casa e saindo para a rua fazendo um cenário de bem-estar, né? Fazendo o papel de casal perfeito na então, rua. na realidade, eu corto essa história de coisa. Essa pesquisa do Barack Obama me falta um dado que eu acho que é fundamental. As pessoas que o casal que deram certo, eles tinham um suporte econômico maior. Mulheres separadas normalmente estão na miséria. Agora que está mudando um pouco a lei. Então, cada uma dessas coisas teria que ser analisada. Qual é o maior problema? Não é da fake news. Do direito da opinião, também acho. Só que, por exemplo, a gente tem hoje em dia a metodologia de pensamento. Essa pesquisa do Barack Obama aponta a razão econômica. Um casal separado, a grana dividiu também. E a criança não tem acesso a boas escolas. Ou a livro. No meu tempo, era livro que você tinha acesso. Não era escola. Família que tivesse livros bons em casa, o cara já dava um up. Né? Não tinha biblioteca. Obrigado, biblioteca dona Maria Vargas. Obrigado. Exatamente. Nuno Ramos. Porque Nuno Ramos, pai. Livros. Não, porque é o seguinte, eu creio que eu tenho um certo conhecimento, uma certa cultura, e eu devo isso muito. Eu citei aqui o seu Nuno Ramos, que foi gerente do Banco do Brasil, pai do Nuninho, que é engenheiro e tal, e a dona Maria Vargas, que a minha irmã, que hoje é diretora de escola, ela fazia, naquele tempo, o sonho dela era ser professora, ela fazia o magistério, que era o segundo grau. É normal. Normal. O normal, aliás, que era o segundo grau, na época, já podia dar aula para criança. Sim. E depois ela fez o Unesp, pedagogia e tal, fez concursos e tal, e se aposentou como diretora de escola. Mas nós viemos, eu sou filho de uma viúva, o 10º filho de uma viúva, a dona Dina do tênis, muita gente conhece na cidade, é uma pessoa que é conhecida pela idoneidade, pelo caráter, pela moral, sabe que ela sempre teve, graças a Deus, né? E minha irmã era empregada doméstica. E quando minha avó morreu, a minha mãe foi para a Bahia. E eu era criancinha, e eu ficava com a minha irmã. Daí eu estudava no IE, e saía do IE, almoçava na casa da dona Maria, né, e do seu Nuno, e ficava lá até minha irmã sair da escola e levar. Daí eu olhei, tinha uma biblioteca com, segundo o seu Nuno, tinha 7.500 livros. Eu comecei lendo uma coleção que chamava Tesouro da Juventude. Eu tenho até hoje, se quiser matar saudade, pode ler em casa. É nada, cara, que beleza. Tesouros da Juventude. E eu acho que até era assim... Era um Google. E daí a dona Maria gostava muito de mim, que ela também era professora aposentada, me indicava livros e tal e tudo mais. Depois que o meu voltou, falava assim, se você quiser, você pode vir aqui e a hora que você quiser, avisa antes e ficar na biblioteca. E eu acredito que eu li os 7.500 livros que tinha lá. Boa parte, com certeza, assim, você leu, não tem a menor dúvida disso. Sabe? Cortou a formação. Agora, só um detalhe, para a gente voltar à coisa. Isso deveria ser uma política de Estado, não um favor da burguesia. Agora fiz o discurso político mesmo. O acesso à informação, o acesso à educação é o famoso direito de todos. É ficção? É ficção, não tem a menor dúvida. É poesia? É poesia. Só que você teve sorte. E um amiguinho teu que morava do lado teu que não teve? Esse é um problema. Esse é o maior... Quando a gente fala de justiça social, parece que é um fedor bem de esquerda, e não é. Na realidade, nos Estados Unidos, por exemplo, você pega o ensino básico, ele é estatal, são os colegiais. Eles têm aula de tudo, têm formação em tudo, porque eles querem o quê?
Aí sim, meritocracia. Os melhores vão para a universidade com tudo pago. Você não tem dinheiro, não tem talento, pode esquecer, pode começar a lavar carro. Que é uma sociedade extremamente... Vai dizer que o americano é esquerdismo? Mas se você for bom, por exemplo, nos esportes, você também... Sim, algum talento você tem que ter. Tem que ter talento. Tem que ter talento. Desenvolve, se é bom nos esportes, Mas aqui a acaba gente não ganhando a tem bolsa. essa oportunidade. Roberto, falando disso de política de Estado, que você falou que deveria ser, essa questão de acesso à informação, tem alguma coisa que me preocupa com isso, que é o viés. Nós já falamos muito sobre isso. Acesso à informação, mas o quanto essa informação vai influenciar na formação daquela criança, daquela pessoa. Porque se você, como você mesmo disse, que você ainda acha que tem um espaço para debate, os alunos e tudo mais, mas se eu vou dar acesso à informação, mas essa informação é enviesada, ou essa informação, não estou falando aqui de direita e esquerda, Sim. e de cristianismo ou outros valores conservadores, estou falando apenas de informação. Se eu falar só um tipo, só um viés, mesmo e tornar isso acessível a todas as pessoas, desde o mais humilde até o mais rico, pluralizar isso, né? Isso vai trazer problemas, ao meu ver, se não for algo diversificado, espaço para todos os debates, para todas as pautas. Se eu fizer isso, todas as ideias, todas as tendências. Isso eu acho que é romantismo aberto. total. Não vamos ter isso nunca, porque cada um que vai falar do que acredita. A gente tem que levar mais gente. Por isso que eu acho que a universidade não está tão perdida assim. Porque você tem várias opções na universidade, brigas de morte, inclusive. Se vocês pegar a campanha, que eu acompanhei mais, essa nem tanto, do prefeito da Unesp, você tinha brigas quilométricas lá dentro. Mesmo na Toledo, agora você tem briga de várias opções. O que você falou que é importante é quem controla a informação. É uma coisa que a gente tem que discutir. Quem controla? Se alguém controla a informação, a gente está ralado na mão dessa pessoa. Se alguém controlar a informação, nessas que até concordo um pouco com o Carneiro, não a favor de fake news, mas a favor que você seja responsável por aquilo que você falar. Exatamente. Calúnia, injúria e difamação. Todo mundo tem direito de opinar e falar sobre tudo. Mas o problema da fake news é que ela é montada como verdadeira. Para as pessoas acreditarem. Tem algumas coisas, por exemplo, inclusive dizem as más línguas que é motivo de certa pessoa, um certo careca ter pego a família dele e está lá em Portugal, né? Mas se eu tivesse a grana que ele tem, filho, já está aqui. Que fala justamente sobre essa questão, tipo assim, um partido, nós vivemos uma democracia, por exemplo, o Rede Sustentabilidade, não sei entrar só para... Ele perde, não consegue colocar o projeto, ele vai para o STF. Está uma coisa meio louca. O Brasil, a governança no Brasil, está meio louca, está meio polarizado. Passa por lugares que a gente nem imagina. Eu, no caso, não tenho ingresso para olhar o circo de perto. Mas é uma coisa, por exemplo, o cara planta uma notícia no jornal e depois ele pega aquela notícia que ele mesmo plantou. Sim. E vai a um certo ministro do STF e ele abre um processo dizendo que a notícia tem fortes indícios de um bate-papo, por exemplo, de empresários, sei lá. Então, eu acredito que quando... A conversa é famosa. Não, sim. É conversa famosa. Então, mas eu acredito que todos têm o direito de falar o que quiser. Qual o problema da lei brasileira? Então, por Qual exemplo... o problema da lei brasileira? Ela é maleável. Ela não é uma lei. Ela é uma lei... Dependendo do amigo, ela varia, ou dependendo do amigo, ao mesmo texto. Dá 300 mil versões. É muito aberta a lei brasileira. Aos amigos da lei e aos inimigos, os rigores da lei. Não, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Sim, assim, é isso aí, nós estamos numa colônia. Gente, o papo está maravilhoso, mas infelizmente, o patrão Yuri, pra gente, nós chegamos aí a 1h30. Sim, agora estamos com 1h e 35 minutos de programa, agora são 13 horas e 23 minutos. Então, Yuri, vamos começar pelo Yuri. Não, vamos começar primeiro pelo Ruiz Galinácio, depois vamos para o Yuri, depois voltamos, daí vamos para o Pedro, e as minhas considerações, e depois o Bertô fica à vontade
para falar o que ele quiser. Tomar um litro de pinga e ficar uma hora falando. E tá, fazer o que quiser. Então, Calma, Yuri, libera. você, por favor, aí. É o Ruiz primeiro, né? Primeiro, então, Ruiz Galinácio. Ex-presidente Ruiz Galinácio, por favor, suas considerações. Meus companheiros, eu queria dizer que foi uma honra estar aqui hoje. E queria ressaltar que tinha garrafa de água aqui. Vocês viram que eu não toquei nela, companheiros. Essa falácia de que eu fico bebendo é mentira. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos. Yuri. Amigos, o bate-papo hoje foi um alto nível aí, cultura de arte. Aqui tivemos um convidado muito especial, o Roberto Bertoncini. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Obrigado a vocês que vão assistir depois, mais tarde. Olha, eu vou deixar depois os links aí na descrição da página para vocês curtirem, também do canal para vocês se inscreverem e compartilhem este vídeo. Vocês gostaram, pessoal? Compartilhe, deixe o seu like, seus comentários são muito importantes e isso nos ajuda muito. Olha, foi enriquecedor. Muito obrigado mesmo a todos e tenham uma ótima tarde. Um bom fim de semana, pessoal. Pedro Iel, por favor. Então, meus queridos, agora fora do personagem, vocês podem ver que isso reforça um pouco a minha voz está até que sumindo, mas foi uma honra estar aqui hoje na presença do Bertô, meu pai, Luiz Antônio, meu irmão, Yuri, todos aqui presentes. Foi um programa muito interessante, creio que elucidamos vários assuntos aqui, trouxemos à memória vários outros tantos que estão, digamos, apagados, como eu disse, do samba e algumas outras coisas que na região mesmo, que eu vi de perto por causa da minha criação e não vejo mais. Então foi um papo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, como foi enriquecedor para mim. Peço as ricas proteções de Deus para todos aqui, todos aqueles que estão assistindo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. É isso. Roberto Bertoncini, Belo. Bom, eu vou pular. Parla! Eu vou pular o meu velho amigo Luiz Antônio Carneiro, porque na realidade eu estou muito contente e acho que responde a presença dos dois, a presença do Yuri e do Pedro, que realmente mostram que a vida continua e com uma qualidade que só nos comove. Se ficasse eu, Carneiro, contando história nossa, de passado, isso, aquilo, não. Tem duas figuras aqui que estão correndo atrás do prejuízo da vida. Não do prejuízo, mas assim, não querem fazer alguma coisa. Isso que é importante. Então, meu abraço para eles. Eu e o Carneiro, depois a gente se acerta aí nos porres da vida. Com beijão certeza. imenso. E um agradecimento imenso de eu estar aqui com vocês. Beijão. Ô, Bertô, quem agradece somos nós, né? Eu fiquei até emocionado com as suas palavras, porque se Deus me presenteou, se Deus me agraciou com uma bênção, ele não foi uma bênção, foi duas bênçãos. Foi os meus dois filhos, sabe? A gente diz que a gente cria os nossos filhos para serem melhores que nós, né? E eu tenho certeza que Deus também me agraciou com isso, que os meus filhos são melhores que eu, sabe? E é um prazer enorme a gente estar aqui com esse podcast familiar, os Carneiros, o pai e os dois filhos, e é também um prazer quase tamanho do mesmo tamanho, receber você aqui hoje, que é meu amigo desde o tempo que o bar não era do Marrom, era do Avelino. Né? Tem gente que está rindo no fundo. Eles não sabem que é cemitério japonês. Não sabem que é cemitério Eles japonês. não sabem que é o túnel. Não sabem que é pensaria Guanabara. Aí, nós sabemos. Fica para a próxima. Tá. O curral, coisas da antiga, são coisas assim. Então foi um prazer muito grande, Bertô, contar que você ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo, você é meu irmão, sabe, de coração. Nós temos as nossas divergências, que é claro, mas é da democracia, sabe? O bem conviver com as pessoas. Então foi um prazer enorme te receber nesse podcast, tá? Eu agradeço aí o nosso engenheiro de TI aí, o Hugo, pelo suporte, muito obrigado. Agradeço o Cheslac Pai, a Dona Mary, o Walter e a Meire, o Galindo,
o Condomar Júnior, o menino da Macmelo aí, o Rodrigo, o Gelson Machado, a Vanessa Pessoa, o Daniel, o Di Ferré, que vai fazer um som para a gente lá embaixo agora. E agradeço a você, aos meus filhos, e agradeço a Deus, sabe, pela essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado você, internauta, que esteve conosco até agora, aqueles que vão ver o programa depois, que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo final de semana, e sábado que vem tem mais. Os Carneiros Cast, o começo do fim do mundo.